Olá, voltamos com o segundo bloco do Conexão Popular, hoje com a participação dos vereadores Joffre Neto, Diego Fonseca e João Vidal. Bom, a gente falava a respeito do voto distritão, que significa o quê? Que não haverá mais coligação entre os partidos, aquelas coligações em que faz um determinado número de votos e elege um determinado número de vereador, independente de ter sido alguém mais votado. Por exemplo, em 2004, o vereador Joffre Neto teve uma votação que foi o terceiro mais votado da cidade. E ele não foi eleito justamente porque a coligação dele não atingiu os 10 mil votos aproximados que cada um partido da época teria que fazer. Vereador João Vidal, o senhor ouviu a explanação do vereador Diego inicialmente e eu queria ouvir a sua opinião agora sobre o voto distrital. É bom para a cidade? É bom para o vereador eleito, já eleito? É bom para futuros candidatos? Qual é a sua opinião? Olha, Luiz Carlos, se fosse analisado do ponto de vista ideológico, eu deveria dizer que seria contra o voto distritão. Porque a ideologia e o fundamento de nós termos partidos são os agentes políticos se ordenarem em grupos, que são os partidos, e defenderem propostas. Então, esses grupos repercutiriam suas propostas nos seus respectivos parlamentos. Os partidos mais fortes, assim, tendo mais pessoas, mais deputados, mais vereadores, conseguiriam mais força para repercutir as suas propostas, o seu programa, a política programática. Do ponto de vista social, eu desafio a qualquer agente político ou qualquer interlocutor ir para a sociedade e explicar para as pessoas como que nós elegemos um deputado federal no estado de São Paulo com 22 mil votos e não elegemos, por exemplo, deputados de Taubaté que tiveram 30 mil. E não elegemos, por exemplo, deputados que tiveram 90 mil votos. Como que está lá alguém de 22 mil votos e não está alguém de 90 mil? Como tem gente na Câmara com 1.000 e o vereador que eu trabalhei tanto para eleger teve 2.200 e não foi eleito? Então não há como explicar. Então, para fazer um extrato disso e emitir uma opinião, eu quero dizer o seguinte: os partidos perderam o bonde da história, precisam retomar. Como eles perderam o bonde? Eles perderam identidade com a base, identidade com a sociedade. E agora não adianta retomar querendo defender e ser contrário ao distritão, porque senão o distritão acabaria com os partidos. E para recuperar essa identidade com a base, precisa fazer uma política de novo com os agentes. Então, acho que o distritão, nesse momento, dá uma resposta à sociedade, a um anseio social. Então, o Congresso tem que escutar esse anseio e reproduzir isso na reforma política. Eu acho que esse seria o caminho, a despeito de ter um medo muito grande dessa proposta, porque, vou usar um termo aqui para exemplificar e encurtar, nós teríamos, então, 513 partidos no Congresso, ou 19 partidos na Câmara de Vereadores de Taubaté, ou seja, cada agente, cada vereador, cada deputado representaria a sua ideia, representaria a sua proposta. Que é o que já acontece hoje. É o que acontece hoje. Então, exatamente, a reforma seria um reflexo da realidade. Reconhecer a realidade. E concluindo mesmo, eu acho que o distritão é mais benéfico às câmaras de vereadores, porque a influência programática dos partidos é quase zero nos parlamentos municipais e seria muito prejudicial onde a influência é total dos partidos nos parlamentos estaduais e parlamentos federais. Eu penso mais ou menos nesse sentido. Distritão para os municípios, distrital para os deputados. A gente sempre defendeu a politização da sociedade, vereador Joffre Neto. E esse distritão, isso não vai contra, quer dizer, ele enfraquece os partidos, vai ficar o individualismo, a população vai eleger um indivíduo, não um programa de governo, uma proposta de governo, uma ideologia de um partido. Eu até quis fazer aqui um diagrama para esclarecer o que é o distritão e o que é o distrital, né? Mas eu tenho que fazer uma introdução primeiro, até histórica disso, para a gente entender melhor. Olha, historicamente, até meados do século XIX, você tinha a figura da votação, quando tinha votação, você tinha a figura da votação majoritária, ou seja, se elege os mais votados. Bom, isso se percebeu que tinha um problema. E quando você elege os mais votados,
você tem, por assim dizer, um desperdício, eu estou mantendo aqui para dizer a posição, o que aconteceu. Há um desperdício de votos. Por exemplo, os mais votados vão somar, digamos, 30% dos eleitos de Taubaté. Digamos que a votação máxima aqui, ou a votação média em Taubaté tenha sido de 3 mil votos, vamos multiplicar por 20, 60 mil votos. Nós temos 200 mil eleitores, mais ou menos 140 mil votos ficariam perdidos, né? Porque apenas aqueles que votaram nos mais votados iriam eleger. Tá. Então, para evitar isso, se criou a figura, a partir da Bélgica, a figura do voto proporcional. Então, você vota em partidos e aí vota em partidos. Estes partidos, dentre deles, têm as pessoas que serão escolhidas dentro do partido para ocupar o parlamento. Bom, então esse é um avanço que é o voto proporcional partidário. No Brasil, nós inventamos uma coisa que voltou atrás. Em 1932, por conta do golpe de Getúlio Vargas, nós viemos aqui para trás. Nós criamos o voto proporcional sem partido, o que é um besteirol que gera tudo isso. Na prática, não tem partidos, na realidade. Todos trabalham pelo seu mandato, com as suas ideias, e além disso permite a distorção de você eleger um vereador com 32 votos, como o caso de Borá, que é o menor município do Brasil. Tá. Para corrigir isso, nós estamos agora, olha, voltando a 1932, um ano antes de 32, digamos, 31, que é voltar ao voto majoritário. Para a gente ir para frente e acompanhar o resto do mundo civilizado, nós teríamos que ter aqui o voto proporcional em partidos, ou seja, voto com lista fechada. Aí sim você tinha discussão de partidos. Aí sim você tem fortalecimento de partido. Em Taubaté, por exemplo, dos 33 partidos, nós devemos ter organizados quantos? 15? 10? Nós teríamos 10 candidatos, ou aliás, 10 chapas disputando, no máximo. Nós teríamos 10 propostas, no máximo, ao invés de ter, como tivemos na eleição passada, 300 nomes, que você nem sabe quem que não consegue lembrar o nome da pessoa, né? Então nós estamos aqui, o Distritão vai nos voltar aqui a 1932, no futuro, quem sabe, a gente chegue aqui no voto proporcional. Vereador Diego, vamos recomeçar com o senhor. A respeito desse assunto ainda, o senhor é residente na região do Parque Aeroporto, Bandeirante, Piratininga, aquela região lá. E tem uma atuação maior lá, até porque não dá para o senhor atender, vamos dizer, o Parque Três Marias ao mesmo tempo. É muito difícil. O vereador João Neto já vem defendendo a distribuição aqui na Câmara, em Taubaté, de distritos, né? Populacionais, distrito por região. Ele, inclusive, já escolheu o distrito dele, que é da Califórnia, Vila São Geraldo, que é a região que ele atua. Como é que fica depois, na hora de preparar, de discutir, por exemplo, um orçamento municipal, em que cada vereador vai puxar a sarinha para o seu lado, vai puxar... Que bom. Entendeu? Quer dizer, isso não pode ocorrer num perigo de um grupo que é contra o senhor, por exemplo, jogar todas as emendas, todos os benefícios para uma região e deixar a sua região a ver navios. Ou seja, esse sistema não pode prejudicar, porque aí o senhor vai ter que se preocupar só com a região do Parque Aeroporto. O vereador João Neto vai ter que se preocupar com a região da Vila São Geraldo. Não seria difícil um consenso depois entre 19 cabeças? Com certeza, Luiz Carlos. É uma batalha. Né? Aí vai... Só vivenciando para ver o que vai acontecer. Só vivenciando para saber como que vai ser. Mas o que está em discussão é a respeito da possibilidade do tipo de voto. Se o eleitor ele vai poder escolher só os candidatos da região dele ou se ele vai poder escolher entre os candidatos da sua cidade. Veja bem, no Parque Aeroporto, por mais que eu tenha um trabalho bem forte lá, tem pessoas que não se identificam com o meu trabalho. Se identificam com o trabalho do João Neto, se identificam com o trabalho do João Vidal. E aí eu vou tirar o direito dessas pessoas votarem neles. Se for distrital, é isso que vai acontecer. As pessoas que se identificam com outros vereadores no Parque Aeroporto não poderão votar em outros candidatos. Vai ter uma escolha, é vereador Diego e dentre outros que estão naquela região. E o mais importante de tudo é como que vai ser feita essa delimitação de território. Quem vai fazer é o TRE. Nós não sabemos. Eu moro no Parque Aeroporto. Será que o Parque Aeroporto vai ser um distrito ou ele vai estar dentro de um distrito? Como que vai ser? Vai dividir o Parque Aeroporto em dois? Então, ou não seria por sessões? Sessões eleitorais? É aí que é a dúvida. Como que vai se dividir a cidade em 19 regiões e alocar determinadas pessoas? Olha, você agora vai ter que votar nesse distrito. Não, você não vai votar nesse distrito.
você vai ter que votar naquele, porque a sua rua pertence àquele distrito. Então, eu acho que vai gerar uma confusão muito grande. Principalmente na cabeça do eleitor. Bom, voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco, Conexão Popular, participação dos vereadores João Vidal, Diego Fonseca e Jofre Neto.